Continuando então o nosso programa, a gente falava aí sobre o início, um pouco do início da história da humanidade. E a gente falava que Deus cria então em Abraão um povo. A gente está fazendo hoje mais um resumo. Deus cria uma nação sacerdotal. Por que uma nação sacerdotal? Para que essa nação pudesse ensinar as demais nações, pudesse mostrar às demais nações. E eu quero que vocês vejam bem que a partir daí, Deus tira o nosso povo do Egito, usando de Moshe Rabbeinu como seu instrumento. Deus tira o nosso povo do Egito, leva o nosso povo para o deserto. Nosso povo poderia ter ali chegado a Canaã, a terra que emanava leite e mel, em um curto espaço de tempo, mas por causa do pecado, por causa da incredulidade, da dúvida que surgiu no povo, nos espias, e que isso passou para o povo, nosso povo teve que caminhar 40 anos pelo deserto até chegar à terra prometida. No início da caminhada, Deus dá a Torá através de Moisés. Deus dá a lei escrita para o nosso povo. Nosso povo decide abraçar aquela aliança com o Eterno quando Deus apresenta através de Moshe, e o nosso povo diz: tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Vamos ver esse versículo aqui em Êxodo, capítulo 19. Capítulo 19 diz o seguinte, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Eterno tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vocês vejam que a nação de Israel, nós temos outro texto que está claro, que diz o seguinte: faremos e obedeceremos. Uma outra passagem. Então, a nação de Israel não impôs nenhuma condição para Deus. Nenhuma. Não exigiu nada em troca. É curioso, não é verdade? Quando uma pessoa, você faz uma proposta para uma pessoa, a pessoa quer saber detalhes. Não, eu quero saber, eu quero informações, eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo, não é verdade? No entanto, o nosso povo, o povo de Israel, não impôs nenhuma condição para Deus. Tudo, e diz numa outra passagem que Deus gostou, Deus se agradou da resposta do povo. Porque ele colocou a sua Torá, seus mandamentos, seus preceitos. E a nação de Israel falou: faremos e obedeceremos. Ou faremos e entenderemos. Não teve aquele questionamento. Não, a gente quer mais informações. Como assim?
o Eterno está mandando falar isso para nós aí, tem essa proposta para nós, mas a gente quer mais detalhes. Eu quero entender o que Deus quer dizer com isso. Não. A nação de Israel disse: tudo que o Eterno ordenou, faremos e obedeceremos. Isso agradou a Deus. Deus queria uma nação sacerdotal. Então, com o pensamento da nação sacerdotal, o que nós podemos entender? Que nós só podemos ir a Deus, nós só podemos conhecer a vontade de Deus, nós só podemos entender a palavra de Deus, nós só podemos andar em retidão diante de Deus com o conhecimento que vem através dessa nação. Quando Deus diz que Israel era a nação sacerdotal, eu posso não gostar de Israel, você não gostar de Israel, não ter simpatia por Israel, ter aquela apatia, aquela coisa impregnada na mente pelos anos, pelo conhecimento, aquela ideia negativista de que o povo de Israel matou Yeshua, rejeitou Yeshua. Você pode ter todas essas ideias negativas. Mas tem uma coisa: a nação sacerdotal indicada por Deus, dita por Deus, é a nação de Israel. E todas as vezes que nós rejeitamos aquilo que Deus fala, nós estamos rejeitando a Deus. Eu não aceito Israel como nação sacerdotal, eu não aceito. Não é mais. Israel foi substituída por outra nação, por outras pessoas, por outras religiões. Eu não aceito Israel como nação sacerdotal. Simples. Você está rejeitando a Deus. Eu sempre costumo dizer, nas minhas orientações que eu dou aos casais, que está escrito lá que Deus disse que a mulher deveria estar sujeita ao homem. Não é isso? O homem é a cabeça da mulher. Aliás, está lá em Gênesis, começa por lá. E quando a mulher aceita isso, muitas vezes é difícil para a mulher entender isso, que ela tem que ser sujeita, é difícil para ela entender. Mas quando ela quer servir a Deus, ela entende, ela aceita. E quando ela se sujeita ao seu marido, ela está obedecendo a Deus. Ela está fazendo a vontade do Criador. Foi Ele que quis assim. Ele que disse que tem que ser assim. E quando eu faço do jeito que está escrito, eu estou respeitando a Deus. A mesma coisa acontece com aqueles que aceitam a nação de Israel. Quando eu aceito, veja bem, meus amigos, vejam bem, se nós temos hoje a Bíblia, se nós temos o Tanar, ou o conhecido Antigo Testamento, até os dias de hoje, nós temos porque Israel vive. Ama Israel, Rai. O povo de Israel vive. A garantia da integridade do Tanar, da integridade da Torá, da verdade, da permanência, é o povo de Israel. Até os dias de hoje. E a nação de Israel não foi, ao contrário do que muitos pensam, substituída por outros. Não foi. A congregação que se estabeleceu nos dias de Yeshua, começando ali pela prédica de Yohanan, João o batizador, aquele povo que surgiu ali, que abraçou aquela fé, era o povo de Israel, não era outro povo. Então Deus não
passou o sacerdócio, essa aliança que ele fez com Abraão, de Israel ser a nação sacerdotal. Deus nunca passou isso a outro povo. A congregação estabelecida ali, no meio do nosso povo, não era outra religião, era o mesmo povo de Israel. Deus colocou nas mãos de Israel. Os apóstolos eram judeus e Yeshua era judeu. Deus não passou o sacerdócio nas mãos de outro povo. E a gente vê, no conhecimento das profecias, que nós vamos nos aprofundando, nós vamos perceber que no final dos tempos, quando chegarem os dias de Mashiach, quando as nações forem destruídas na grande batalha do Armagedon, o restante de Israel, tanto lá em Israel como entre as nações, serão porta-vozes do reino de Deus. O profeta Zacarias fala que pessoa das nações, que virão 10 homens de todas as nações, e tocarão na orla do vestido de um judeu, ou no tzitzit, naquela franja que tem no talit, no vestido de um judeu. E para tocar naquela franja, obviamente que a pessoa vai ter que se encurvar. E esse encurvamento significa um reconhecimento da nação de Israel. E tocar no tzitzit significa aprender a Torá, como disse o profeta Isaías, naquele dia que mitzion tetzetorá, de Sião sairá a lei, e Israel, os remanescentes de Israel, serão os grandes sacerdotes de Deus, levando às nações as boas novas do reino, que começa agora com Mashiach, Messias, assentado no trono de Davi. Então, Israel nunca deixa de ser a nação sacerdotal. Nunca deixou. E nunca vai deixar de ser a nação sacerdotal de Deus. Com isso em mente, nós vamos sentir a necessidade de fazer a nossa techuvá, o nosso retorno, nós que cremos, nós, judeus, que cremos em Mashiach, que conseguimos identificar o Mashiach, temos que retornar às nossas raízes. Nós que estamos conhecendo o Mashiach, talvez que nunca fomos judeus, também temos a oportunidade de conhecer aquela fé que começou 2000 anos atrás. E o programa Horta Chuvá está aqui para isso, para passar a vocês esse conhecimento. Agradecemos a todos que estiveram conosco até agora, que o Eterno vos abençoe, Shalom Aleichem, paz seja com vocês.